Vamos lá, vamos dar continuidade? Então, dentro da contestação onde nós estamos, ficou faltando tratar de dois itens. Um deles é a análise do artigo 337, que traz as questões preliminares. E nós já mencionamos no encontro anterior que as questões preliminares podem ser questões preliminares próprias. Agora a Vanessa pediu permitir. Acho que agora foi. Agora resolvemos isso. Questões preliminares próprias, aquelas que acarretam de imediato a extinção do processo pelo acolhimento de um vício processual insanável, e as questões preliminares impróprias, que acarretam de início um prolongamento do processo na tentativa de sanar o vício. Tá? Então vamos lá trazer aqui para os senhores o artigo 337. Não sei se os senhores se deram conta, perceberam que a página do Planalto está sendo alterada, as legislações. Agora, do lado de cada artigo tem um íconezinho que são os principais julgados dos tribunais superiores, na Constituição o STF, aqui no CPC o STJ. Bem legal. Ele é vinculado, eles integraram, na verdade, a página que eles já tinham, que era o Corpus 927. Agora, depois dá uma olhadinha lá por curiosidade na página do Planalto de vocês aí. Foi essa semana agora que mudou. Ficou bem legal. Não, para ser bem franco, vários dispositivos que eu olhei não tinha muita relação não, tá? Acho que isso eles vão aperfeiçoando com o tempo. Mas já é alguma coisa. Bom, então vamos lá. Artigo 337, eu estou falando disso que eu fui lá e eu lembrei. Vamos ver hipótese por hipótese no tempo que nós temos aqui naturalmente. Então, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito. Por que antes de discutir o mérito? Porque o que ele vai alegar ali são questões prévias, justamente, que se situam antes do mérito. O mérito é a questão principal. E como são questões preliminares, a finalidade é que não seja analisado o mérito. Em primeiro lugar, inexistência ou nulidade da citação. Bom, temos para falar aqui nesse contexto de inexistência ou nulidade da citação. A citação é um pressuposto processual de validade. Alguns consideram até como sendo um pressuposto processual de existência, que atualmente é a posição minoritária, mas prevalece o entendimento de que a citação é um pressuposto processual de validade, especialmente para que os atos decisórios possam produzir efeitos em relação ao réu, né? Pelo devido processo legal, pelo contraditório, as garantias de participação do processo. Uma decisão só pode produzir efeito na minha esfera jurídica se eu dele tiver participado em um contraditório efetivo, onde eu possa exercer influência no resultado e tudo mais. A citação, ela é tão importante para o processo que ela é considerada até mesmo um vício transrescisório. Então, olha só, nós temos os vícios processuais. Vamos devagar. Nós temos os vícios processuais que nós estamos colocando ali para os senhores. Tem um capítulo no Código das nulidades dos atos processuais. Os vícios processuais que podem ensejar na extinção do processo sem resolução do mérito. Falamos ainda há pouco sobre essa questão das condições da ação, pressupostos processuais. O juiz só avança ao mérito quando passa de modo satisfatório dessas primeiras duas categorias processuais, condições da ação e pressupostos processuais. Nós temos uma consequência da coisa julgada, que é chamado eficácia. Vamos lá. Tentando me ajustar aqui. Para escrever fica ruim. Tirar a mesa digitalizadora. Olha só, nós temos os vícios processuais.
E temos a eficácia sanatória geral da coisa julgada. No que consiste a eficácia sanatória geral da coisa julgada? É uma correção automática pela coisa julgada material, né? De eventuais vícios do processo. Quais vícios? A princípio, todos. Todos os vícios do processo são corrigidos com a coisa julgada. Mas veja, a princípio todos, porque não são todos propriamente dito. Porque nós temos os chamados vícios rescisórios. Os vícios rescisórios são aqueles que dão ensejo à ação rescisória. E esses vícios rescisórios que dão ensejo à ação rescisória estão previstos no artigo 966, em um rol taxativo. Então, as hipóteses que se encontram lá no artigo 966 ensejam a propositura da ação rescisória. E não se fala, nesse artigo 966, na ausência ou na nulidade da citação. Deixa eu pegar aqui o artigo 966 para vocês verem. Não temos a previsão expressa nele de cabimento, portanto, da ação rescisória com base nos incisos diferente desse que eu vou colocar para vocês ali. Não há um inciso que diga que cabe ação rescisória quando houver inexistência ou nulidade da citação. Em compensação, tem essa válvula de escape, vamos assim dizer, essa cláusula geral de cabimento da ação rescisória, que é inclusive a que gera o maior previsão, maior fundamentação. A maioria das ações rescisórias são propostas com base nesse inciso 5º. É cabível a ação rescisória quando houver manifesta violação à norma jurídica. Não é qualquer violação, não é apenas lei, o código anterior falava em lei, agora é norma jurídica. Então você pode ter uma ação rescisória cabível pela violação a um princípio, né? Norma jurídica é um gênero que tem regras e princípios como espécie. Então, violar norma jurídica, mas não é qualquer violação, tem que ser uma violação manifesta. E aí aqui é claro que há certa dificuldade de você conseguir demonstrar para o tribunal que a ação rescisória tem que ser admitida, que a violação à norma jurídica foi manifesta. Enfim, mas isso aqui é aspecto de ação rescisória. O que nos interessa é que a ausência de citação ou a invalidade da citação, vamos supor que citou um homônimo, né? Então não houve citação, não foi observado os requisitos da citação por edital, por exemplo. Isso pode ensejar a ação rescisória. Então, a ausência ou a nulidade de citação, ela é apta a ensejar a ação rescisória? Sim, é apta. Então, além de ser um vício alegável no próprio processo, é um vício rescisório. A doutrina não tem dúvida em afirmar isso. É um vício que pode ser alegado em ação rescisória. Ok? Então temos os vícios convencionais, temos os vícios rescisórios, que são aqueles previstos no artigo 966. São vícios que o legislador entendeu como de uma gravidade extrema, que não podem, que serão mantidos, não serão corrigidos, nem mesmo com a coisa julgada, com a eficácia sanatória geral da coisa julgada. Dentre eles, você insere a ausência de citação no inciso 5º, ok? Além dos vícios rescisórios, nós temos os chamados vícios transrescisórios. Os vícios transrescisórios são os vícios que estão para além da rescisão. Vícios transrescisórios são os vícios que permitem além da rescisão do julgado. Por quê? Porque percebam bem, a ação rescisória, ela se submete a um prazo decadencial. Prazo decadencial de 2 anos
de 2 anos da ação rescisória, AR. Está no artigo 975. Teve uma mudança na contagem desse prazo, em algumas hipóteses, pode ser até 5 anos do trânsito em julgado, quando for a ação rescisória fundada em prova nova e tal. Mas vejam, isso foge da nossa análise aqui. Então, a nulidade ou a ausência de citação, ela é um vício muito grave que é considerado um vício rescisório. Só que os vícios rescisórios, a ação rescisória só pode ser proposta no prazo de 2 anos. Então, ao se perceber isso depois de 2 anos, passados os 2 anos, chama-se, na doutrina, forma-se o que se chama na doutrina de coisa soberanamente julgada, ou coisa absolutamente julgada, de modo que não pode desconstituir pela ação rescisória. Não pode, mas cabe a querela nullitatis. Querela nullitatis insanabilis. É na linguagem do Mussum. Querela nullitatis insanabilis. Tá aí para os senhores. Então, superado o prazo de 2 anos, não se tem o que fazer. Em quase nenhuma das hipóteses, exceção feita, o que a doutrina coloca como querela nullitatis insanabilis. Querela nullitatis insanabilis é uma ação declaratória de nulidade. Uma nulidade que é insanável. E aí, são poucos os casos que a doutrina insere. Um deles é a ausência ou nulidade de citação. O que eu pretendi mostrar para vocês aqui é o seguinte. Natureza jurídica da citação. Citação, artigo 238, 239, seguinte. A citação é um pressuposto processual de validade do processo. A sua ausência ou a nulidade da sua consumação gera a invalidação do processo no curso do procedimento. Sendo encerrado o processo pelo trânsito em julgado, formando-se coisa julgada material, ainda assim você pode discutir o vício da citação pela ação rescisória. Porque é um vício rescisório. Mas a ação rescisória tem um prazo, um período máximo, que é o de 2 anos. Superado esse período, você não pode mais mexer, aí não tem mais jeito. Em quase todos os casos. Exceção feita à citação. Na citação, você pode alegar por uma querela nullitatis. Então, você, ali no artigo 337, inciso 1º, vamos voltar a ele, tá na parte de cima do material ali, do chat. Tendo feito esse apanhado sobre a citação, o réu pode alegar a ausência de citação? Pode. Tem que ser somente nesse momento da contestação? Não. Claro que eu não estou aqui tratando da nulidade de algibeira, né? Aí vai ser uma outra discussão, se teve boa-fé, se não teve boa-fé. Mas o réu pode alegar, na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, a qualquer momento. Então, se o réu descobriu só lá na execução, quando foi agredido o seu patrimônio, ele pode alegar. Se ele descobriu depois do trânsito julgado, ele pode alegar. Se ele descobriu muito tempo depois, ele pode alegar em querela nullitatis, porque esse é um vício gravíssimo. Tanto que tem quem considere, como eu disse ainda há pouco para vocês, a citação como um pressuposto de existência. O pressuposto de existência é mais grave do que o de validade, né? Porque o de validade depende da existência. Só é válido ou não o que existe. Então, por isso que a Teresa Rudolph Wambi, o Nelson Neri, afirmam que a ausência de citação é um vício de existência. Essa é a tese minoritária. Tá? Prepondera a ideia que eu falei para vocês, pressuposto de validade, podendo ser alegada, inclusive depois do término do prazo decadencial da ação rescisória. Agora, de tudo isso que eu falei, o tópico que nós estamos estudando aqui, qual que é? Contestação, não é? Nesse momento do processo, o réu, que no prazo da contestação, contesta, dizendo que houve uma nulidade na citação. O que vai adiantar esta alegação? Nesse momento do processo, nada. Porque percebam, vejam tudo que eu falei.
para não diminuir a importância da citação. A citação é muito importante. Se o réu descobrir que teve um processo contra ele 10 anos atrás, e naquele processo de 10 anos atrás foi proferida uma decisão com trânsito em julgado, decisão de mérito, o condenando a uma prestação qualquer, mas ele só descobriu agora, ele pode entrar com uma ação nova, querela nullitate, para desconstituir, para invalidar a anterior. É algo muito grave. Mas o que nessa hipótese, o réu não teve conhecimento do processo originário. O réu não atuou no processo originário. O que nós estamos vendo aqui agora é uma outra situação. É o artigo 337, inciso 1º. O 337, inciso 1º, diz que na contestação o réu pode alegar vício de nulidade. Aí nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese que nós estamos vendo é o réu, no prazo da contestação, traz uma contestação robusta com vários argumentos, sendo um deles a nulidade da citação. Qual é a consequência processual dessa hipótese? Nenhuma. O que o juiz vai dizer? Ah, réu, realmente você tem razão. Nós não te citamos, não. Mas você veio aqui, né? Então agora considere esse citado. Ou, réu, nós te citamos, né? Mas aí citamos desrespeitando uma previsão qualquer lá. Não era essa modalidade de citação adequada, né? Tinha que ser uma outra. Tá, mas para que serve a citação? Para te trazer para o processo, para você exercer o contraditório. E você veio, você está aqui. Então vamos suprir esse vício. Porque um dos critérios a respeito das nulidades processuais, tem no capítulo da nulidade lá no Código, artigo 272 e seguinte, é o princípio do prejuízo. Não será reconhecida nulidade processual sem prejuízo. É mais ou menos assim, ó. Pas nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. É uma fórmula oriunda lá do direito administrativo e evoluiu para o direito processual francês. E aí ganhou o mundo inteiro. Não tem nulidade sem prejuízo. Vou fazer um parênteses aqui. Tá ventando demais aqui em Friburgo, hein? Quando o meu olhar se perder, assim, eu tô olhando para o meu escritório, ele é aberto assim para um descampado, para a vista. Tá ventando demais as coisas todas aqui. Deus o livre. Eu fiquei sabendo, ontem eu estive no Rio, eu desci para ir na procuradoria. Ontem eu desci de Friburgo para o Rio, subi. Por isso que eu tô aqui até um pouco cansado. Ventou demais também ontem no Rio aí, né? Vocês estão no Rio. Anteontem e ontem, pelo visto. Bom, voltando para cá. O réu alega na contestação que o ato que destina da ciência dele do processo não existiu ou existiu de modo incorreto. Qual é nesse momento aqui a consequência? Nenhuma. Nenhuma, porque não vai ter prejuízo. Ok? Tem até um dispositivo lá no capítulo da citação que diz que o réu considera-se citado quando ele aparece no processo. Ele apareceu no processo alegando um vício. Então, citado está. Ponto final. Porque a lógica do... Caiu coisa aí. A lógica do sistema processual contemporâneo é de justamente evitar a consumação de prejuízo, de nulidades processuais. Né? Princípio da primazia da resolução do mérito. Então, nós temos uma primeira hipótese que nós analisamos do réu, o processo ter tramitado sem conhecimento do réu. Cabe ação rescisória, cabe querela nullitate. Aí vimos o extremo oposto, do réu chegar no processo logo no começo do procedimento. A hipótese que nós teremos intermediária é o réu que aparece pela primeira vez no processo depois do prazo da contestação. Mas aí não é essa a hipótese do 337, inciso 1º, né? Não é a hipótese do 337, inciso 1º, porque o 337 está na contestação. Então vamos supor que o processo está em curso, o prazo da contestação já terminou e o nosso cliente tomou conhecimento agora. Ele vai aparecer no processo e vai retornar o processo no estado anterior. Vai ser devolvido o prazo para que ele possa contestar. Tem também uma previsão no código expressa nesse sentido. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu não quero... Aqui, é o 239, parágrafo 1º. Achei. 239, parágrafo 1º.
que essa é a hipótese intermediária, vamos assim dizer, né? Não foi depois do trânsito em julgado, aí ou ação rescisória ou querela nullitate, mas não foi também no prazo da contestação. Porque no prazo da contestação, essa alegação é água com açúcar, não serve para nada. Então coloquem aí do lado 337, inciso 1º, o 239, parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade de citação. Foi aquela primeira hipótese que eu falei para vocês. O comparecimento dele no processo supre, então está citado. Ah, não estava não? Agora está. Ah, foi errado? Agora foi certo então. Você está citado com o seu comparecimento. Se ele comparece no momento da contestação, vai ser recebida a contestação. Agora, se ele alega a ausência ou nulidade da citação perto do juiz proferir sentença, então o processo estava tramitando, sem que ele falasse nada, aos olhos do juiz ele era réu revel, que o juiz está achando que foi tudo certo. Porque o juiz percebe que tem um vício, o juiz mesmo manda voltar, né? Se o juiz está seguindo com o processo, é que ele está achando que o réu está citado e o réu não falou nada. Ele está tratando como se fosse revelia. Aí olha o 239, parágrafo 1º. Isso vai retornar, o processo vai retornar devolvendo o prazo para que ele conteste. Fluindo, ó, vai suprir a falta ou nulidade da citação. Fluindo a partir desta data, do aparecimento dele e da confirmação do juiz que realmente teve ausência ou vício da citação, a partir desta data, o prazo para a apresentação de contestação ou de embargos à execução, de defesa do sujeito passivo de todo modo. Ok? Salvo engano, a colega mesmo trouxe aqui na aula passada, ela me chamou no inbox, dúvida sobre a citação. Falei, realmente o réu que apareceu no processo alegando que não foi citado, ele pode invalidar o processo e retornar ao estado anterior. No caso dela, tinha uma questão ali do modo como foi realizada a citação. Eu até sugeri a ela que ela peticionasse em juízo, chamando o feito à ordem. Muitas das vezes não adianta ao demandante ter pressa para tocar o processo, porque, como eu disse, pode ser reconhecido, inclusive depois do trânsito em julgado. Então é bom que o demandante, numa situação como essa, foi como eu sugeri para ela, chame o feito à ordem e fale, excelência, o réu não apareceu no processo, a questão é de se verificar se a citação foi feita da forma correta ou não, para, numa medida em cooperação, numa medida para que não se gere discussões futuras, nulidades futuras no processo. Eu até sugeri, então, ela nesse sentido, para que ela peticionasse, para que o juiz analisasse, se pronunciasse sobre a existência, a correção da citação. Não lembro bem como é que foi o caso exatamente dela, se foi citação por edital, citação por oficial de justiça, mas tinha uma dúvida ali sobre a citação ter sido realizada ou não. Então é bom nesses momentos você peticionar, foi citação na pessoa do advogado. A Vanessa me lembrou, é verdade, foi isso mesmo. E aí qual o problema? O advogado não tinha procuração com poderes especiais, não é, Vanessa? Não foi algo nesse sentido? O advogado não tinha citação com poderes especiais para receber citação. Então, realmente, nós podemos ter um problema ali nesse processo. É melhor peticionar para pedir para que o juiz se pronuncie sobre a citação. E aí, se for o caso, ele determina a citação. Aí, para ficar aqui nesse caso dela, que tem a ver com a citação, o que pode acontecer? O juiz pode perceber que a citação na pessoa do advogado não foi válida e determinar de uma outra forma a citação do réu, que seja citação por edital, pouco importa, que é a última via, né, a última ratio. Se o juiz de primeiro grau alegar que foi feita a citação e que está correta, aí você não tem muito o que fazer, né? Nós poderíamos até cogitar de você recorrer para que o tribunal se pronuncie, mas aí você também está agindo assim de uma boa fé extrema, né? Acho que não teria necessidade. Se o juiz de primeiro grau afirmar que a citação foi realizada de modo a contento, aí me parece que não tem necessidade de fazer algo mais, tá? Bom, esse é o inciso primeiro. Tem muita coisa para falar de citação, que vai levando a outras ideias, né? Mas nós temos que seguir porque o próprio 337 tem várias outras previsões. Espero que tenham entendido o que eu quis dizer sobre o artigo 337. O que eu pretendi dizer para os senhores
é que a citação é algo seríssimo no processo, gravíssimo no processo. Só que essa previsão do artigo 337, inciso 1º, sendo o 337 inserido no capítulo do Código sobre contestação, é meio que água de salsicha, né? Na contestação, você alegar que não foi citado, o juiz vai falar, beleza, então agora está citado. Ok? Bom, 337, inciso 2º. O réu, na contestação, alega incompetência absoluta e incompetência relativa. Muito rapidamente também, no tempo que nós temos aqui. Qual é o interesse do réu alegar a incompetência absoluta ou relativa? Nós já sabemos que a incompetência ela não gera extinção do processo, não é isso? A incompetência, não estou falando de juizado especial, sempre bom deixar essa ressalva, a incompetência acarreta a remessa dos autos ao juízo competente, né? Então, se está numa vara criminal, não é para estar, manda para o órgão especial do TJ. Aí lá é processo penal, os senhores sabem do que eu estou falando, decisão recente, vai ficar gravado, é bom especificar, né? Decisão recente sobre um caso nacional de repercussão nacional, o juízo competente, mas lá é no âmbito penal. Mas mesmo sendo no âmbito penal, uma discussão que é relacionada à ideia da incompetência... Veja, a distinção processo civil e processo penal é uma distinção tênue, né? O processo civil é a norma base, você, em regra... O direito processual é um só, né? Tem só umas regras especiais, claro, no processo trabalhista, no processo penal, que se diferenciam do processo civil. Aí, relacionado a isso, nós vimos que teve a mudança lá da investigação de um político da primeira instância para o plenário por conta de uma discussão sobre o foro privilegiado. A questão é essa, né? E aí se reconheceu o foro privilegiado. Me parece que em desrespeito a uma jurisprudência já recente, na verdade recente não, uma jurisprudência antiga do STF, no sentido de que o foro por prerrogativa de função ele não subsiste após o término do mandato. Cláudia, essa de 2018 é uma outra questão. O STF revogou a súmula 394, salvo engano meu, em 1999. Em 1999, foi modificado o entendimento do STF e desde 99 a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a perda do mandato, seja por qual razão for, a não subsistência do mandato, seja pelo término do prazo, seja por perda stricto sensu do mandato, seja porque foi para um outro. Então, a perda do mandato enseja a retomada dos autos ao primeiro grau de jurisdição, perca do foro por prerrogativa de função. Em 2018, o que nós tivemos foi o seguinte, foi o que os processualistas penais chamam de gangorra, né? O elevador. É para evitar o elevador, porque o político, né? O político profissional, vamos assim dizer, o cara que é político de carreira, ele muda de cargo, então ele mudando de cargo, muda o foro por prerrogativa de função, que foi o caso que se deu no investigado. O crime, ou a prática, né? Nada de crime, a prática se deu enquanto ele era deputado estadual e atualmente ele é senador. Então, desde 99, a posição da corte é no sentido de que terminado o mandato de deputado estadual, não tem foro por prerrogativa de função. É a primeira instância, que é o juízo natural. Em 2018, a discussão que se deu foi quanto ao elevador. Porque aí o que a tese defensiva trazia? E faz todo sentido. Ah, não, tudo bem. Ele não tem mais o mandato originário, mas ele tem um outro mandato. Ele não tem o foro por prerrogativa de função do mandato anterior, mas ele tem o foro atual. Então, como ele agora é senador, não tem. O que eu não entendi é ir para o plenário do TJ. Tinha que ir para o STF, como senador, né? Então, a discussão do elevador, da gangorra, é o seguinte: não prevalece o foro originário. E o foro atual? Ele atualmente tem um outro foro.
E aí, em 2018, o STF mudou de novo. São duas mudanças de entendimento. Mudou o entendimento para dizer não tem mais elevador, não tem mais gangorra. Então, nós temos que ver qual é o fato investigado. O fato investigado é no ano X, quando ele tinha o mandato Y. Ok. Atualmente, na investigação do fato X, pelo mandato Y, ele permanece nesse mandato? Não, não prevalece, não permanece. Então, é instância originária. Então, desde 99, era para ser investigado pela primeira instância. A partir de 2018, a discussão que poderia ter atualmente era se era a instância originária, a vara criminal, ou se era o STF, porque atualmente o investigado tem o foro por prerrogativa de função no STF para a prática que ele cometer durante o mandato de senador. Portanto, me parece que a conclusão era a permanência na primeira instância. Mas não, eles decidiram que vai para o plenário do TJ. Isso vai dar a discussão processual vai continuar ainda. O que nos interessa aqui do ponto de vista processual civil? Houve uma outra discussão incidental nesse fato que eu já tratei aqui agora. Eu tento me manter distante, mas nesse caso eu tratei aqui agora por conta da incompetência. Houve uma discussão incidental se ia anular os atos praticados, as provas juntadas, as prisões determinadas. E aí, por 2-1, prevaleceu o entendimento que era para ir pro plenário do TJ, mas mantendo-se os atos praticados. Eu não sei dizer se lá no CPP tem norma específica sobre isso. Eu imagino que tenha, mas eu imagino. Eu só gosto de falar do que eu sei. Eu não tenho certeza. Mas no processo civil, isto está resolvido. Se fosse processo civil, que é o que nos interessa aqui, isso estaria muito bem resolvido pelo artigo 64, parágrafo 4º. E se lá no CPC, se lá no CPP não tiver, eu tenho que pegar aqui, se não tiver norma específica lá e não tiver norma em contrário, vai aplicar esse dispositivo aqui, que eu estou mandando agora para vocês. Ó. 64, parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Veja, qual é o órgão que se declarou como competente? Eu até acho equivocadamente, mas qual foi o órgão que se declarou como competente? O órgão especial do TJ. De modo que uma Câmara Criminal estava analisando se o processo da vara criminal deveria prosseguir na vara criminal ou se deveria ir para um órgão superior, o órgão especial do TJ. Estava embaixo, um órgão intermediário analisou se deveria ficar embaixo, vara criminal, ou órgão especial. Não compete a essa Câmara, e nesse ponto eles acertaram, afirmar quais foram os atos que são válidos ou inválidos. Por quê? Se eles afirmassem que a vara criminal era competente, aí tudo ia permanecer. Mas como eles afirmaram que o competente é o órgão especial que está acima, é esse órgão especial que tem que se pronunciar sobre as decisões proferidas pela vara criminal. E aí, a mudança que se deu no sistema processual é que no sistema processual antigo, estou falando aqui de processo civil, tá? Processo penal, desconheço se tem norma específica. Mas a mudança no processo civil é que no código anterior, quando sai de uma vara, vai para um órgão superior, todas as decisões caíam por terra. E com o código atual, as decisões são conservadas. E eu estou dizendo, se no processo penal não tiver regra específica, é para aplicar esse dispositivo. Então, se fosse um caso de processual civil, né, é o órgão que foi inquinado como competente, é o Tribunal Pleno, órgão especial aqui no TJ, que vai afirmar se mantém os atos processuais anteriores ou se vai revogá-los. Até essa pronúncia, eles são considerados válidos. Tá? Então, aí está a consequência da incompetência.
remeter os autos ao juízo competente, preservando os atos decisórios praticados. Mas olha o que o 64 diz. Caput. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Ok? E aí o que estava aqui no 337, inciso 2º, lá em cima? Incumbe ao réu alegar, antes de discutir o mérito, isso que é preliminar, incompetência absoluta e relativa. Então, na contestação, o réu alega incompetência absoluta ou relativa. Eles têm o mesmo tratamento processual, a incompetência absoluta e a relativa? E a resposta é, evidentemente, não. Eles não têm o mesmo tratamento processual. A incompetência absoluta, ela se dá para proteger normas de interesse público, elas são normas cogentes, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, né? Se ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, significa que a parte pode alegar a qualquer momento, é um vício insanável, isto eu estou falando é incompetência absoluta. A incompetência absoluta é um vício insanável, ela é inclusive um vício rescisório. É um vício rescisório. Olha o 966, mais uma vez. É o 966, inciso 2º. Vão fazendo as cumulações no código aí, né? Vão combinando. Ó, a decisão de mérito transitada e julgada pode ser rescindida quando for proferida por juízo impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Então é o seguinte, aqui é um momento bom para a gente tratar de uma outra classificação da defesa. Vimos que a defesa pode ser de mérito ou processual, mas nós temos também defesas. Ó, a defesa pode ser nesse critério aqui, né? A defesa pode ser uma exceção ou 2, a defesa pode ser uma objeção. Exceção, objeção. O que é a exceção? Exceção é a matéria de defesa que se submete à preclusão. Então você só pode alegar até um certo momento. A objeção é uma matéria de defesa que não se sujeita à preclusão. Logo, você pode alegar a qualquer momento. Inciso 1º, que nós vimos ainda há pouco, a citação. Vimos que a alegação de inexistência de citação na contestação é água com açúcar, né? Não serve para muita coisa. Porque o réu vai considerar citado dali em diante. E ele pode alegar depois? Pode alegar até depois da ação rescisória, querela nullitate. Então, o inciso 1º, a ausência de citação ou nulidade na citação é uma objeção. O que a lei está dizendo é, ó, se você já souber aqui na prazo da contestação, já traga. Mas se você só descobrir depois, pode alegar depois. Não se sujeita à preclusão. E no inciso 2º, é um inciso só, com duas hipóteses. Incompetência absoluta e incompetência relativa. A incompetência absoluta, que foi o que nós começamos a ver, questões de ordem pública, normas cogentes, o juiz pode conhecer de ofício, é um vício insanável e a parte pode alegar a qualquer momento. Então a alegação de incompetência absoluta, por essas razões todas, é uma objeção. A parte pode alegar a qualquer momento. E a incompetência relativa? Diametralmente oposta. A incompetência relativa é uma exceção. Por que é uma exceção? Porque a incompetência relativa ela é fixada no interesse das partes. O juiz não pode conhecer de ofício. É um vício sanável, corrigível. A parte só pode alegar até um certo momento. Porque desse momento em diante, qual é esse momento? É a contestação que nós estamos vendo. Olha o artigo 64 caput. A parte alega na contestação. Olha o 337.2. É matéria de questão preliminar na contestação.
A incompetência relativa, o momento para que seja alegada é até a contestação. Da contestação em diante, não pode mais alegar. Tanto é assim que o artigo 65 prevê. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. E o que é a prorrogação da competência? A prorrogação da competência é a sanabilidade, é a correção do vício. Os senhores se lembram, na aula que nós tivemos presencial ainda, aí, sobre a matéria de competência, eu botei um quadrado no quadro, até brinco, cada um no seu quadrado. E aí são vários critérios que determinam a competência, né? Aliás, já que o assunto aqui é competência, mais 2 minutinhos, os critérios são 5, né? Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Matéria, pessoa e função são os critérios absolutos que geram a competência absoluta. A competência relativa, que é que nós estamos vendo, valor da causa e território. Valor da causa, para o âmbito aqui das varas cíveis, tirando os juizados de lado, ele não tem aplicação, porque os estados, de modo geral, não dividiram a competência em razão do valor da causa. Então não tem vara de até 100 mil reais, vara até 500 mil reais, varas até 1,5 milhão. Poderia ter, mas não tem. De modo geral, não se criou esse tipo de vara. Em São Paulo até tem uma vara que é até 1 milhão, as varas regionais, mas, enfim, em geral não se utilizou. Sobra, portanto, o critério territorial. Então, a incompetência relativa, ela é propriamente a competência territorial, o critério territorial. Então, o que é a prorrogação da competência? Você está no local errado e o réu pode alegar que não quer ser demandado ali, não quer atuar no processo em outro lugar que não o foro do seu domicílio. A competência territorial começa lá no artigo 46, e aí tem lá o 46 dizendo que a competência para as demandas de direito pessoal e de direito real sobre bem imóvel é no domicílio do réu, mas tem várias exceções, né? Mas vamos supor que no nosso caso que nós estamos na regra geral, é o domicílio do réu. E aí o domicílio do réu é em Nova Friburgo e a parte lhe demanda no Rio de Janeiro. Qual é o juízo competente? Nova Friburgo. Eu quero que o processo corra em Nova Friburgo para me beneficiar ou para prejudicar o autor, para dar mais trabalho para ele. Eu posso alegar e tirar do Rio de Janeiro e mandar para Friburgo? Rio de Janeiro capital mandar para Friburgo? Posso. É um direito meu, mas eu posso alegar isso a qualquer momento? E para tumultuar o processo eu vou ficar quieto, quando estiver perto da sentença eu alego para anular tudo? Não, porque do momento certo, que é a minha contestação em diante, o vício não existe mais. Então, se passou o momento da contestação e o processo está no Rio, certo seria estar aqui, mas eu contestei e não aleguei, o juízo do Rio, que era incompetente contra o território, passa a ser competente. É isso que se chama prorrogação de competência. E eu costumo colocar, não vou fazer aqui para a gente avançar, mas eu certamente coloquei no quadro um quadrado, e aí a aresta do critério territorial, e essa parte aqui do quadrado. Se tivesse aqui dentro do quadrado, né? Eu estou simulando aqui mais um círculo com um quadrado. Mas se tiver dentro do quadrado, é competente. Se tiver fora, é incompetente. Mas sendo a aresta do território, é possível que nós prorroguemos. Aí eu faço pontilhadinha assim, ó, prorrogação da competência. É como que uma fagossíntese, é isso? Né? Você se lembra da aula de biologia? Que a célula expande para pegar o objeto estranho. É como se fosse isso. O juízo que era incompetente, ele passa a ser competente. É isso que é a prorrogação de competência, ok? Então está visto aí o inciso 2º do 337. A parte pode alegar incompetência absoluta e relativa. Atenção, não está no mesmo inciso, mas não é a mesma coisa, tá, amigos? Incompetência absoluta e incompetência relativa têm um tratamento distinto. Tanto que a absoluta pode ser alegada em qualquer momento, ela é uma objeção, a incompetência relativa não. Ela é uma exceção, só pode ser alegada nesse momento.
Mas percebam que a incompetência, as incompetências, as duas, a absoluta e a relativa, elas não geram extinção do processo, né? Então elas são preliminares impróprias. Cada um desses incisos você pode classificar como preliminar própria ou imprópria, como exceção ou como objeção, ok? Também o vício da citação não gera extinção do processo, né? Então vamos lá, inciso 1º, 337, inciso 1º. É uma preliminar imprópria, que não gera extinção do processo, e é uma objeção. Para ser mais técnico, aqui estamos numa pós-graduação. O 337, inciso 2º, é o seguinte: depende. Na incompetência absoluta, nós estamos diante de uma preliminar imprópria, que não gera extinção do processo, que é uma objeção. Ao passo que na incompetência relativa, nós temos uma preliminar imprópria, que também não gera extinção do processo, mas é uma exceção. Está sujeita à preclusão. Ok? Vamos ao próximo inciso, e aí eu falo mais do que tem para falar. Esse inciso 3º, não tem muito o que falar, não. Ó, 337, inciso 3º. O réu pode alegar incorreção do valor da causa, que eu já mencionei para vocês as consequências. Isso gera uma repercussão imediata no valor das custas judiciais, mas pode respingar também nas sanções processuais, né? As multas têm como base o valor atualizado da causa. Uma coisa é o valor da causa ser R$100, uma outra coisa é ser 100 milhões. Né? Eventuais multas incidentes é sobre o valor da causa, e eventualmente os honorários advocatícios podem incidir também sobre o valor da causa, especialmente na caso de improcedência, por exemplo. Né? Não é a única hipótese, mas especialmente no caso de improcedência. Então você é réu, ou você é advogado do réu, tem no mínimo o interesse de ter os honorários maior, né? Porque se você ganhar a demanda, a base dos honorários vai ser o valor da causa. E se você ganhar 10% em cima de R$1.000, é diferente de ganhar 10% em cima de R$500.000, por exemplo. Né? Então, além de apurrinhar a vida do autor, de forçar ele a pagar custas, porque muitas das vezes eu recebo assim, mas por que eu vou me dar o trabalho de fazer isso se ele tem JG? Por isso, porque incide sobre a multa e incide sobre os seus honorários, eventualmente. Tá? Sobre o 337, inciso 3º, só para não falar que eu não falei, vejam os senhores o que se encontra do artigo 293. Ó, 293. 291 diz que toda causa tem que ter um valor. Tá? O 292 traz a relação, a tabela de valoração da causa. E o 293 vai prever o seguinte, vejam bem aí. O réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor. O que eu quero chamar a atenção é isso aí, ó. Sob pena de preclusão. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. A questão que surge aqui em doutrina é o seguinte. Imagina que o juiz não percebeu o valor da causa no começo, percebeu lá no final. O juiz pode, veja, interesse do Estado arrecadatório. O juiz pode de ofício se pronunciar sobre isso? Pode. Não existe preclusão pro iudicato. O juiz pode se pronunciar de ofício. Eu sempre digo, na graduação nem entro nesse detalhe, mas em geral, o que a doutrina afirma, e em geral tem razão, mas não é absoluto, é que tudo que o juiz pode conhecer de ofício, a parte pode alegar a qualquer tempo. Nesse caso aqui, não. Olha uma exceção boa aí, para a gente falar em pós-graduação. O juiz pode conhecer de ofício, mas mesmo assim é uma exceção. Porque o réu perde interesse, o réu só pode alegar o erro no valor da causa até a contestação, norma expressa do artigo 293.
Naturalmente, nada impede aquela dificuldade que nós falamos ainda há pouco, eu e Fernanda, se não me engano, da técnica, do abstrato, do dogmático para o empírico, para a prática, né? O juiz pode conhecer de ofício. O réu não pode alegar a qualquer momento. Você imagina, então, que nós estamos ali perto da audiência de instrução e julgamento. Já até foi realizada a IJ, você imagine, e os autos estão conclusos para julgamento. Auto concluso para julgamento podia trair uma dificuldade. Mas não. Tem ali, os autos estão prosseguindo, o juiz pediu uma providência, o juiz pediu a produção de mais uma prova, vamos assim dizer. O juiz determinou uma nova perícia. Pronto, o processo prosseguiu, o juiz determinou uma nova perícia. Aí o réu está contra que o valor da causa está errado. O réu pode alegar numa fase avançada do procedimento? Não pode, tem norma expressa, pô. 293. Como é que você vai interpretar de um modo diferente do que está escrito? O réu tem que alegar até a contestação sob pena de preclusão. Como é que você vai interpretar de uma forma diferente? Difícil? Então não pode, o réu não pode alegar. Mas o juiz pode reconhecer de ofício? O juiz pode. E se o réu for lá, se o réu peticionar e o juiz mandar tirar, não considerar aquela alegação, mas depois se pronunciar? Não tem nulidade. Se o réu pedir para despachar com o juiz, falar, excelência, no processo tal, o senhor pediu nova perícia, o valor da causa está errado, corrige aí. Eu não posso alegar no processo, mas estou vindo aqui despachar com o senhor. Porque você pode falar para o juiz. Aí nós temos a dificuldade, o juiz pode conhecer de ofício. Tá? Mas, tecnicamente, o que nós temos é uma exceção, uma das raríssimas hipóteses em que o juiz pode conhecer de ofício e a parte não pode alegar. Por isso que eu trouxe esse artigo 293. Ok? Então, o 337, inciso 3º, ele não gera a extinção de imediato do processo, não gera, é um ajuste na valoração, então é uma questão preliminar imprópria. É uma questão preliminar imprópria e é uma exceção, que não pode ser alegada a qualquer momento, só até a contestação. Tá? Inciso 4º. É possível que se alegue a inépcia da petição inicial. Os senhores se lembram da inépcia da petição inicial? O artigo 330. Nós vimos no encontro passado. Opa, alguém pediu para entrar aí, vamos lá. A petição inicial, ela tem alguns requisitos, né? A petição inicial é um ato solene. A regularidade da petição inicial, da demanda, é um pressuposto processual de validade. E a gente vai recordando o que nós vimos aqui. Sendo a petição inicial inadequada, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial, artigo 321. Mas o 330 trata do indeferimento da petição inicial. E a inépcia está lá no inciso 1º do 330. Então não vou nem trazer, porque nós vimos há pouco tempo, né? 330, inciso 1º, combinado com o parágrafo 1º do próprio 330. E eu falei para os senhores que petição inicial inepta significa petição inicial não apta. E ela não é apta porque ela tem um vício nos elementos objetivos da demanda, né? Ou não tem pedido, não tem causa de pedir, não há uma relação entre os fatos narrados e o pedido formulado. Vejam lá os 4 incisos do 330, parágrafo 1º. Essa é a inépcia da petição inicial. E o que é o que a inépcia da petição inicial gera? Como nós vimos, o indeferimento da petição inicial, que está no 485, inciso 1º. Uma sentença sem resolução do mérito por conta da inépcia. Então está visto aí a inépcia. A inépcia tem a aptidão de gerar a extinção do processo. Então ela é uma preliminar própria e só pode ser alegada até a contestação, então é uma exceção. Ok? Porque o grande problema da inépcia, para fechar essa informação que eu fiz, o grande problema da inépcia, ela não se considera apta a petição inicial, porque aqui, na verdade, além de se preocupar o legislador, além de se preocupar com a jurisdição a ser exercida pelo juiz,
Se há uma vinculação entre o que é pedido e é julgado, se tem uma incompatibilidade no que é pedido, isso vai atrapalhar o exercício da jurisdição do juiz. Mas além disso, nós temos também um problema, isso pode naturalmente ensejar uma dificuldade no exercício do direito de defesa pelo réu. Então, se uma petição inicial que não fala lé concreto, que você não consegue nem entender, é até difícil você se defender, né? E aí, uma das preocupações do legislador é justamente com o exercício do direito de defesa. Mas se o réu trouxe a defesa, ele não pode alegar depois, tá? Essa é a interpretação que se faz. Fernanda, professor, nesse caso o juiz pode reconhecer a inépcia a qualquer tempo? Pois é, tem uma discussão doutrinária sobre isso. Até prevalece o entendimento de que sim, o juiz pode conhecer a qualquer tempo. Seria mais uma exceção. Mas aqui há também uma controvérsia, porque depender do estado que o processo esteja, é melhor o juiz julgar o mérito, né? Primazia da resolução do mérito. Nem que seja para dizer que o autor não tem razão, julgar improcedente. Tipo assim, pelo que eu entendi da sua péssima demanda formulada, eu julgo improcedente. Isso seria pior para o autor, melhor para o réu, melhor para a jurisdição, porque forma uma coisa julgada material. Aí é um estudo muito aprofundado, que vai depender do estado em que se encontra, né? Se o réu ofereceu contestação, ao meu ver, é melhor para o juiz julgar o mérito, nem que seja para dizer que o autor não tem razão, julgar improcedente. Veja, não sei se os senhores vão se lembrar da teoria da asserção nas condições da ação. O juiz analisa as condições da ação pela leitura da petição inicial, que é um juízo hipotético de verossimilhança. O juiz finge que tudo que o autor falou na petição inicial é verdadeiro, o que não significa que ele vai julgar procedente. A mesma lógica se aplicaria aqui, né? Vamos fingir que tudo que essa maluquice que o autor falou aí, que isso é verdadeiro, tá? O réu contestou, então não teve prejuízo ao direito de defesa. Se Vossa Excelência não tiver convencido do que foi alegado, justamente porque está muito confuso, está uma bagunça, julgue improcedente, ok? Me parece que esse é o melhor entendimento pelos critérios valorativos de modo geral do Código. Inciso 5º, perempção. O réu alega perempção. Não lembro se eu falei com os senhores sobre a perempção, até acho que não. Vou falar, mas não vou perder muito tempo, com toda a franqueza, porque a perempção é uma das coisas mais loucas que o legislador foi capaz, o processualista foi capaz de inventar e de estudar. O que é a perempção? Está no 486, parágrafo 3º. 486, parágrafo 3º. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Vamos ver rapidamente no que consiste a perempção. Nós temos no artigo 485, inciso 3º, 485, inciso 3º, a sentença terminativa por abandono unilateral. É bom dizer isso porque o inciso 2º do 485 trata do abandono bilateral, que não existe na prática. Não tem hipótese em que ambas as partes abandonam o processo, tá? Esqueçam o inciso 2º, ele está ali só previsto se um dia for criada uma hipótese, mas não tem. O inciso 3º, o abandono unilateral. Abandono unilateral só pode ser do autor, né? Porque se o réu abandonasse e ganhasse uma sentença sem julgar o mérito, todo réu ia abandonar. Não. Então, o abandono unilateral, o próprio inciso 3º é claro, se o autor não der andamento à causa. Pois bem, o parágrafo do artigo 485, parágrafo 1º, deixa eu confirmar aqui. Não, parágrafo 2º. Não. Parágrafo 1º. O 485, parágrafo 1º, determina que a sentença por abandono ela não pode se dar automaticamente.
A sentença por abandono, ela depende da intimação pessoal da parte. Por quê? Porque o abandono pode decorrer do advogado, né? Você vai penalizar a parte. Porque, em que pese ser uma sentença sem resolução do mérito, e a parte poderia propor uma outra demanda, mas ela tem que pagar as custas do processo inicial, né? É o parágrafo 2º. A parte é condenada a pagar as custas. E aí o próprio 486 vai dizer que só pode propor a segunda demanda parágrafo 2º. Não, peraí. Não. Deixa eu ver se agora vai. Isso. 486, parágrafo 2º. Sempre que o processo anterior é extinto sem resolução do mérito, e já estamos vendo um pouco de sentença também, ó, a petição inicial do segundo processo não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Então, claro, não tendo JG, né? Porque o beneficiário de JG foge disso tudo. Então, uma sentença terminativa que não julgou o mérito. Impede a repropositura? Em regra, não. Artigo 486. Não impede. Mas ao propor a nova demanda, a segunda demanda, ele vai ter que demonstrar que pagou as custas da primeira. Ele vai ter que pagar as custas da segunda e vai ter que pagar as custas da primeira também. Ele só pode propor a segunda se ele acertar... Tá escuro aqui, né? Se ele acertar a... Deixa eu ver se melhora assim rapidinho. Pera aí, pessoal. Não sei se melhorou, piorou. Tá meio que igual, né? Bom... ele só pode propor a segunda demanda só vai avançar se ele recolher as custas da primeira. Então, naturalmente, tem um prejuízo processual para o réu. Então, por conta disso tudo, o legislador não admite a extinção do processo por abandono intimando na pessoa do advogado. Então, ele exige a intimação pessoal, ok? Pois bem, foi intimado pessoalmente o autor. Imagina que foi uma intimação pessoal feita por oficial de justiça, como que em regra acontece. O oficial foi lá e explicou, ó, dá andamento nesse processo aqui, senão ele vai ser extinto, sem resolução do mérito, por abandono. Você tem 5 dias para fazer isso. E o autor nada faz. Extinção do processo por abandono, ok? Aí ele propõe a segunda demanda. Ele propõe a segunda demanda provando que pagou as custas do processo anterior e paga as custas do processo atual, da segunda demanda. E abandona o processo. O juiz vai extinguir por abandono. Pode extinguir automaticamente? Não, tem que intimar o autor pessoalmente. Já vai oficial de novo lá. Tem 5 dias para fazer o processo andar. Não faz o processo andar. Extinção por abandono. Segunda extinção por abandono. Surgiu perempção? Não, é porque é na terceira. Aí ele dá início à terceira demanda. O processo se desenvolve. Ele abandona o processo. O juiz intima ele para fazer o processo andar em 5 dias. E ele não faz. Consequência, extinção sem resolução do mérito por abandono. E agora, nessa terceira extinção por abandono, surge a perempção. E aí, se ele vier a propor a quarta demanda, qual é a lógica do legislador? Excelência, não precisa nem esperar ele abandonar. Ele já abandonou 3 vezes anteriores. Então, na quarta demanda, nós teremos a extinção sem resolução do mérito por perempção. Na primeira, a extinção é fundada no abandono. Na segunda, no abandono. Na terceira, no abandono. Na quarta, na perempção. O réu pode alegar? Naturalmente que o réu pode alegar. Mas é uma hipótese que eu nunca vi, não conheço ninguém que tenha visto a perempção, e é uma coisa muito louca você imaginar que o cara vai fazer isso. Então, 337, inciso 5º, é uma preliminar própria e é uma objeção.
nada impede que o réu alegue posteriormente. Ok? 337, inciso 6º. Litispendência. Aliás, podemos analisar a litispendência e a coisa julgada. Não, vamos analisar em separado. Litispendência, inciso 6º. O que é a litispendência? Esse próprio artigo 337, ele deu uma de doutrinador, vamos assim dizer, e aí ele definiu normativamente, muito bem feito, aliás, a relação entre litispendência, coisa julgada e os elementos da demanda. Então, o que eu vou analisar aqui serve em larga medida para o próximo inciso, que é a coisa julgada, até por isso que eu cogitei de analisá-los juntos. Tá? Vamos lá. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Uma reprodução. Então, há uma identidade. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Vamos, por hora, ficar nesses dois primeiros parágrafos. Eu já falei isso para vocês. É só para deixar bem arrumadinho aqui para os senhores recordarem. Percebam bem, os senhores. Os elementos que identificam a demanda são partes, causa de pedir e pedido. A identidade de demandas pressupõe, portanto, mesmas partes, causa de pedir e pedido. É o que se chama de tríplice identidade, ou teoria da tria-idem. Tria-idem é a tríplice identidade, que é o que está no parágrafo 2º do artigo 337. A identidade de demandas acarreta a litispendência, que é quando nós temos uma reprodução de demanda em curso, e nós temos também a coisa julgada, quando nós temos a reprodução de demanda que já foi julgada. Esse já foi julgada é o trânsito em julgado. Já vamos falar sobre isso. Mas isso é na identidade de demandas. Mas além da identidade de demandas, é possível que nós tenhamos também a semelhança entre demandas. Na semelhança entre demandas, não há uma perfeita identidade entre os elementos da demanda, mas uma parcial ou mais uma identidade quanto à parcela dos elementos. Não todos, mas a uma parcela, uma parte dos elementos. E aí os institutos são conexão e continência. Conexão, vejam lá o artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais demandas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Deixa as partes de lado. Então não é toda a demanda que é idêntica. Acidente da 1001, 40 pessoas dentro. Todos se fundam no mesma causa de pedir, acidente. Mas as partes são as mesmas? Não. Os pedidos são os mesmos? Às vezes não. Pode ser que uma queira dano moral, a outra queira dano material, a outra queira dano material e moral e estético. E o dano que cada um sofreu é o seu próprio dano, né? Então, ali haveria uma semelhança pela causa de pedir. Conexão, semelhança entre pedidos e ou causas de pedir. A continência, artigo 56, é quando as mesmas partes, com base na mesma causa de pedir, formulam pedidos que um pedido contém o outro. Por isso que é a continência, né?
A continência é uma relação, uma situação jurídica que relaciona o contido e o continente. Continente é o maior. A demanda continente é a demanda maior. Imagine que a parte A vai a juízo em face da parte B, discutindo a causa de pedir X, formulando o pedido de dano material e dano moral. Aí depois, a parte A vai a juízo em face da parte B, mesmas partes, com base na causa de pedir X, mesma causa de pedir, para formular o pedido de dano material. Primeira demanda, primeiro processo tem dano material e dano moral. O segundo processo tem dano apenas material. Então o segundo processo está contido no primeiro. A relação é continência. E aí, só para recordar os senhores, uma novidade do Código de 2015 que tem a ver com essa ideia de litispendência. Quando a segunda demanda é a menor, como no meu exemplo, a primeira demanda tem dano material e dano moral. A segunda demanda, a dúvida é sempre o que fazer com a segunda demanda, né? A segunda demanda acrescentou alguma coisa? Não, ela formulou o pedido de dano material que já estava inserido na primeira demanda. Qual é a consequência dessa segunda demanda? Extinção do processo. Porque nessa hipótese aqui, nós não teremos litispendência. Nessa hipótese aqui é continência. A segunda demanda está inserida na primeira. E a consequência vai ser a extinção do processo. Ok? Na verdade, eu inverti. Nessa segunda demanda, quando a demanda é menor, o que nós temos é litispendência. Vai encerrar a segunda demanda por litispendência, porque ela não acrescenta nada. Ok? Agora vamos ficar nesse mesmo exemplo. A demanda 1, parte A, parte B, causa de pedir X, pedido, dano material, dano moral. Aí ele propõe uma outra demanda, a demanda posterior. A parte A em face da parte B, igual. Causa de pedir X, igual, mesmo fato. Só que na segunda demanda ele formula pedido de dano material, dano moral e dano estético. A segunda demanda é igual à primeira? Não, igual não é, porque os pedidos são diferentes. Então tem uma semelhança. A segunda demanda acrescenta alguma coisa? Acrescenta. Tem um dano estético que não estava na primeira demanda. Qual é a consequência? Não pode ser extinção. Porque se você extinguir essa segunda demanda, o dano estético o juiz não vai se pronunciar e não pode. Então qual é a solução que a lei criou? A reunião dos processos no juízo prevento. Essa segunda demanda vai ser julgada pelo primeiro juízo, que é o juízo natural. Nessa hipótese, nós não temos litispendência, porque os três elementos não são idênticos. O que nós temos é continência. Aí percebam, tendo dito isso, estou com 3 abas aqui e não consigo achar. Olha o que prevê o artigo 58. Não, 57. Olha o que prevê o artigo 57. Foi isso que eu falei. A questão é ver se a segunda demanda, a demanda proposta posteriormente, tem algo novo, acrescenta algo à jurisdição. Se não acrescentar, é porque ela já está contida na primeira. Acaba com a segunda. Se a segunda demanda acrescentar, é porque ela tem tudo que tem na primeira e tem algo mais. Então você vai trazer essa segunda demanda para o juízo prevento para julgar. Ó, quando houver continência e a ação continente é a maior, a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, que é a segunda, a contida é a menor e é a segunda, será proferida sentença sem resolução do mérito. Então será proferida sentença sem resolução do mérito. Aí dá um pulinho lá no artigo 485, que é o que trata de sentença sem resolução do mérito, e vê se você vai achar ali continência no artigo 485. Não acha continência. É porque nessa hipótese o que nós temos tecnicamente é uma litispendência. Quando a segunda demanda, então vou reformular o exemplo. A parte A vai a juízo em face da parte B pela mesma causa de pedir X e na segunda demanda ela pede dano material.
que já estava na primeira demanda, que era parte A versus parte B, pela causa de pedir X e pedindo dano material e dano moral. Então a segunda demanda ela já está contida na primeira. Nós temos ali litispendência. Os três elementos são iguais, porque o elemento do dano material já está no elemento inicial, na demanda inicial do dano material. Na primeira demanda, nós temos uma acumulação de demandas, né? É um processo só para julgar dano material e dano moral. Há uma acumulação de demandas. Quando chega a próxima manifestação, a próxima demanda, que tem só o dano material, já está inserida na primeira. Então o que nós temos ali, na verdade, é uma litispendência. A litispendência gera a extinção do processo. Está lá no artigo 485, inciso 5º. 485, inciso 5º. E aí vamos continuar lendo a parte final do 57. Quando houver continência, olha lá, e, caso contrário, quer dizer, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta posteriormente, a solução, as ações serão necessariamente reunidas, como eu disse. Então, para facilitar esse dispositivo que ele é complicado, você vai olhar para a segunda demanda, que é semelhante à primeira, e vai perguntar se a segunda demanda acrescenta alguma coisa ou não. Se não acrescentar, coloca fim a ela. Porque se ela não vai acrescentar, ela só pode atrapalhar, né? Então coloca fim a ela pela litispendência. Essa lide já está pendente. Se a segunda demanda acrescentar alguma coisa, então você não pode acabar com ela porque ela acrescenta. Você manda ela para o juízo prevento. Tá? Então, sobre a litispendência, é isso. A litispendência que está prevista no inciso 337, inciso 6º, significa lide pendente. Que já tem uma outra demanda idêntica pendente de julgamento. A litispendência, ela gera a extinção do processo, então é uma preliminar própria, e que é uma objeção, pode ser alegada a qualquer momento. Já facilitou o nosso trabalho do inciso 7º, que é a coisa julgada, da qual nós falaremos, né, no nosso último encontro. Coisa julgada que é uma concretização da segurança jurídica quando a demanda anterior já foi definitivamente julgada. Então perceba que a coisa julgada vai aparecer no 337, parágrafo 4º. É exatamente isso, ó. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nós veremos que a coisa julgada se divide, os senhores sabem, formal e material, e um dos efeitos da coisa julgada material é o efeito negativo, né? Artigo 502 do CPC. O efeito negativo é a proibição da repropositura para rediscutir aquela demanda. Isso incide perfeitamente ali no inciso 7º. No inciso 7º, portanto, nós temos também uma coisa julgada, uma questão preliminar propriamente dito e uma objeção. Ok? O artigo 485, inciso 5º, ele vai falar da sentença terminativa por perempção. Não estou com pressa de escrever, só atrapalha. Perempção, litispendência e coisa julgada. Tá? Lá no 485, inciso 5º. Continuando o 337, nós temos aqui, ó, o réu pode alegar, inciso 8º, conexão. Nós já acabamos de falar sobre a conexão. Conexão é a reunião de processos que têm a mesma causa de pedir e mesmo pedido. São demandas semelhantes, portanto. A conexão não gera, portanto, a extinção do processo. A conexão gera a reunião dos processos no juízo prevento. Eu destacaria para os senhores, que é uma novidade do Código de 2015, o artigo 55, parágrafo 3º,
que determina a reunião dos processos mesmo sem conexão. Mesmo que não seja tecnicamente a mesma causa de pedir, logo é uma outra causa de pedir, mas é uma outra causa de pedir absolutamente vinculada à primeira, que tem relação com a primeira. Acidente de trânsito é claro de ver isso. Sabe aquele exemplo da 1001 que eu mencionei ainda há pouco para vocês? Que 40 passageiros foram em ações distintas e aí a 1001 pediu a conexão para reunir tudo num juízo só. Veja, a 1001, a ré, pediu a reunião para julgar num juízo só. Porque aí faz uma audiência só e dá menos trabalho, né? Atuar em um processo só. A consequência não é a extinção do processo, mas a reunião dos processos, dos 40 processos, em um mesmo juízo, ok? Agora, o que o parágrafo 3º está dizendo? Você imagina que aquele acidente da 1001, por uma falha na sinalização, o motorista que dormiu e gerou o primeiro acidente, ele não sinalizou. Não colocou lá o triângulo, o cone para sinalizar. E aí veio um outro carro e bateu na traseira da 1001, do ônibus da 1001. Mas foi por uma falha do preposto da 1001. Será que esse camarada pode entrar em juízo contra a 1001? Pode. Temos conexão com aqueles 40 processos? Não, não é a mesma causa de pedir. Tecnicamente não há conexão, mas há uma proximidade entre eles? Naturalmente há. Então, atenção, 55, parágrafo 3º. O que enseja, o que inspira esses institutos todos, tanto a litispendência quanto a coisa julgada, conexão e continência, a identidade entre demandas ou semelhança entre demandas, o que está por trás disso é o receio, o pavor, na verdade, que o legislador tem, dos processualistas têm, de modo geral, de decisões contraditórias. E vai dizer lá no parágrafo 3º expressamente, sempre que houver risco de decisões contraditórias, é possível se solicitar a reunião dos processos, ok? O inciso 8º, a conexão, é, portanto, uma preliminar imprópria, que não gera de imediato a extinção do processo, e ela é uma exceção. O réu pode alegar até a contestação. Há entendimento de que ele poderia alegar posteriormente, desde que fosse antes da sentença, tá? Mas aí isso não é unânime, não. Prevalece o entendimento de que é uma exceção. Inciso 9. Está acabando. Agora os outros são menos importância, um pouquinho, tirando um. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Aqui nós estamos diante da capacidade de estar em juízo. Os senhores se lembram que a capacidade da parte se subdivide em capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Então aqui nós temos a incapacidade de estar em juízo ou a incapacidade, pode ser também a capacidade postulatória, está sem advogado. Vejam, nessa a capacidade das partes é um pressuposto processual de validade. Pressuposto processual de validade. Vejam lá artigo 70 e seguintes do CPC. Eu chamo a atenção dos senhores do artigo 76. Artigo 76, parágrafo 1º, vai trazer uma previsão importante sobre isso. Verificada a incapacidade processual, a irregularidade de representação, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, que é o que nos interessa aqui, o processo será extinto sem resolução do mérito, não falou, mas se a providência couber ao autor. Inciso 2º, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. Inciso 3º, o terceiro será considerado revel ou será excluído do processo, a depender se o terceiro está intervindo no polo ativo ou no polo passivo. Então aqui é uma matéria que o réu pode alegar, mas o autor também pode alegar, se o réu tiver uma falha na representação. Tá? E aí se o réu
tiver uma falha na... Então ele contestou, mas o áudio porque não é advogado, revelia, tá? Porque não tem capacidade postulatória nesse exemplo, ok? O réu precisa estar assistido por advogado, como toda parte. Mas percebam que a consequência imediata não é a extinção do processo. Pelo artigo 76, o juiz dá prazo para que a parte corrija o vício. Então, esse inciso 9 do 337, inciso 9, ele é uma preliminar imprópria, e é uma preliminar imprópria que pode ocorrer em qualquer momento, não apenas na contestação. Então é um caso excepcional, que é uma preliminar imprópria, mas que é uma objeção. É uma objeção. Tá acabando, segura um pouquinho aí. Inciso 10 do 337 é a convenção de arbitragem. Olha só. A convenção de arbitragem, nós falamos sobre a arbitragem. A arbitragem é um método alternativo de solução do conflito. A arbitragem que é regida pela Lei 9.307 de 96. A arbitragem, ela gera exclusão da jurisdição estatal. Então, quando as partes convencionam que vão resolver perante um árbitro, elas não podem resolver perante o juiz de direito. É uma exceção à garantia de acesso à justiça que nós temos, mas por uma indicação, por uma vontade das próprias partes. Tem decisão do STF, tem decisão do STJ nesse sentido. Não tenham medo, é assim mesmo. Há uma exclusão da jurisdição estatal. Aqui é uma convenção, né? Pacta sunt servanda. Se a parte se comprometeu a não ir para o Poder Judiciário, ela não tem que ir, tem que cumprir a avença. Salvo se a outra parte... Então você imagina que A e B convencionaram que a solução se daria perante um árbitro, mas o A foi a juízo. O A está descumprindo a cláusula. O que o B pode alegar? Na contestação, antes de analisar o mérito, ele pode alegar a existência da convenção de arbitragem. E o juiz, reconhecendo, vai colocar fim ao processo, porque realmente ele não pode julgar. Mas, se o B, que poderia alegar a convenção de arbitragem, não alegar, nós teremos um retorno à jurisdição estatal. Por quê? Porque o que retira a jurisdição estatal é uma convenção entre as partes. Se o A e B disseram que querem resolver perante o árbitro, tudo bem, que resolvam perante o árbitro. O Estado não tem nada a ver com isso. Até porque os pressupostos da arbitragem é a capacidade das partes, que venham tratar sobre direito disponível. Então o Estado não tem nada a ver com isso. Ok? Agora, se o A, que tinha convencionado a arbitragem, foi a juízo, ele manifestou por uma conduta comissiva que ele não quer mais a arbitragem, que ele quer a jurisdição pelo juízo estatal. O réu, ao não se pronunciar na contestação, sabe o que ele manifestou? Por uma conduta omissiva, ele voltou à regra geral. Ele devolveu a jurisdição estatal. Então aqui o que nós temos é o seguinte: o réu pode alegar a convenção de arbitragem, mas ele só pode alegar até a contestação. E o mais importante é que essas hipóteses do 337, eu vou colocar já para os senhores, vou colocar agora, inclusive, o juiz pode conhecer de ofício sobre todas elas, tirando duas. E são as duas que geram justamente a prorrogação da competência. Vejam o que prevê o artigo 337, parágrafo 5º. O juiz pode conhecer de ofício de tudo que está no 337, menos incompetência relativa e convenção de arbitragem. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo, menos a incompetência relativa. Por quê? Porque é fixada no interesse das partes e gera prorrogação da competência. Nós falamos aqui. Menos a convenção de arbitragem. Por quê? Porque a convenção de arbitragem já é em si uma exceção à garantia constitucional do acesso à justiça, pela vontade das partes. Não pode o juiz se pronunciar, porque o réu pode querer a jurisdição estatal. Ele faz isso ou expressamente na contestação, ou por forma omissiva, não alegando. Tá? E aí, o parágrafo 6º vai nos dizer claramente, justamente, que a ausência de alegação
da Convenção da Arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, inciso 10 e parágrafo 5º, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Porque o autor já manifestou expressamente por um ato comissivo que quer a jurisdição estatal, e o réu, por um ato comissivo, está devolvendo à jurisdição estatal a competência para se pronunciar sobre a causa. Ok? Então, o artigo 337, inciso 10, ele é uma preliminar própria, porque o seu acolhimento gera a extinção do processo. E é uma exceção, porque o réu só pode alegar até a contestação. O juiz não pode conhecer de ofício tudo o mais. Inciso, agora rápido para acabar, inciso 11, ausência de legitimidade, ausência de interesse. Ausência de legitimidade e interesse é a ausência de condições da ação. Façam um link aí com 330, inciso 2º e 3º. O juiz já poderia ter indeferido a petição inicial antes mesmo do réu contestar por ter verificado a ausência de legitimidade e a ausência de interesse. Esse inciso 11 é uma questão preliminar própria, que vai gerar a extinção do processo, artigo 485, inciso 6º, e é, além de uma questão preliminar própria, uma objeção. As partes podem alegar a qualquer tempo. Falta de caução ou de outra prestação, o inciso 12, ele é absolutamente excepcional, algumas hipóteses em que a lei exige a prestação da caução, como, por exemplo, um estrangeiro que não tenha bens no Brasil, não tenha domicílio no Brasil, a lei exige lá no artigo 86, talvez, por ali, que ele preste caução, não é pagar as custas, é caução, é algo além das custas. É muito excepcional. Por exemplo, caução para se obter uma tutela de urgência, às vezes, o juiz exige caução. Então, o juiz vai, mais nesse caso do estrangeiro, ele vai colocar fim ao processo, o réu pode alegar falta de caução, porque isso vai ensejar a extinção do processo. Então, uma preliminar própria e é uma objeção, pode ser alegada a qualquer momento. E aí, para acabar, o inciso 13, o réu pode alegar a indevida concessão da gratuidade de justiça. Isso não gera extinção do processo, é uma preliminar imprópria, o juiz vai no máximo revogar a audiência e é uma objeção. Isso pode ser alegado a qualquer momento também no processo. Ok? Com isso a gente encerra a análise aí do artigo 337, as questões preliminares.